Este é o caso de desaparecimento de estudante estrangeiro com mais destaque nos últimos anos. E até hoje ele ainda não foi encontrado. Antes disso, ele era um estudante de mestrado formado pela Universidade de Pequim. Mas 2 meses após ir estudar nos Estados Unidos, desapareceu completamente. Após seu desaparecimento, a escola organizou uma vigília para orar por seu retorno seguro. Mas o assassino estava escondido no meio da multidão, observando silenciosamente tudo. Foi somente após mais de meio mês que a namorada do assassino gravou provas cruciais e o caso foi resolvido. No entanto, a vítima já havia sido comprimida até o tamanho de um celular. Então, o que fez o assassino atacar a garota e como a namorada do suspeito ajudou a polícia a resolver o caso. Hoje contaremos a história da busca por Ying Ying. Na noite de 9 de junho de 2018, um professor associado da Universidade de Illinois, no ZEUA, relatou à polícia local que um de seus alunos havia desaparecido inexplicavelmente naquela tarde. A polícia americana iniciou a investigação. O estudante desaparecido se chamava Ying Zhang, nascida em 1990 em Nanping, Fujian. De família modesta, ela tinha um irmão mais novo. Como a maioria das crianças de origem humilde, Ying saiu de sua pequena cidade com muito esforço. Em 2013, após se formar na Universidade Sun Yat-sen, ela entrou na Escola de Meio Ambiente e Energia da Universidade de Pequim para fazer mestrado. Depois de se formar em 2016, Ying estudou por 1 ano na Academia Chinesa de Ciências. Em abril de 2017, foi para a Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, como pesquisadora visitante, planejando iniciar seu doutorado em setembro. Quando desapareceu, ela estava no Zhangjiakou há apenas 2 meses. Ying originalmente morava no lado sul do campus. Antes do incidente, planejava se mudar para um apartamento no lado norte e marcou uma reunião com o corretor para assinar o contrato em 9 de junho. Na manhã do dia 9 de junho, Ying estava fazendo experimentos no Turner Hall. Ao voltar para casa na hora do almoço, disse aos colegas de laboratório que iria comer algo em casa e, à tarde, iria se encontrar com o corretor para assinar o contrato. Ela prometeu voltar antes das 15 horas, mas até depois das 16 horas, seus colegas não a tinham visto. Ying era uma pessoa pontual e, se algo tivesse acontecido, ela teria avisado. Além disso, o apartamento ficava perto da escola, então ela deveria ter voltado. Depois do jantar, os colegas voltaram ao laboratório para verificar, mas Ying ainda não tinha retornado. Então, junto com um amigo, foram ao seu dormitório e bateram na porta, mas não houve resposta. Eles esperaram até a noite e, finalmente, junto com o professor, reportaram o desaparecimento à polícia do campus. Como era sexta-feira, a polícia sugeriu que esperassem 2 dias, pensando que Ying poderia ter saído para se divertir. No dia seguinte, os colegas de Ying relataram novamente o desaparecimento. A polícia encontrou as mensagens trocadas entre Ying e o corretor, mostrando que ela havia informado que chegaria às 14h10, mas não respondeu mais após as 14h28. A polícia então foi ao dormitório de Ying, que estava em ordem e sem sinais de luta, indicando que ela não havia desaparecido por vontade própria. Ying não tinha carro e geralmente usava o ônibus para se locomover, então a polícia revisou as câmeras de vigilância ao longo do trajeto. As imagens mostraram que às 13h30 do dia 9 de junho, Ying pegou um ônibus na parada perto de casa, sentando-se na parte de trás. Às 13h39, ela parecia estar enviando mensagens no celular, o que coincidia com o horário das mensagens ao corretor. Ying precisava trocar de ônibus para chegar ao destino e foi vista descendo no ponto de transferência. No entanto, ela não foi vista no próximo ônibus e uma câmera externa mostrou que ela correu atrás do ônibus, mas não conseguiu alcançá-lo. Ying então esperou por outro ônibus, mas ele demorou a chegar. Às 14 horas, um carro preto passou por ela e 10 minutos depois voltou, parando na sua frente. O motorista conversou com ela por cerca de 1 minuto e então Ying entrou no carro, desaparecendo a partir desse momento.
O proprietário do carro preto se tornou o principal suspeito. As câmeras dos cruzamentos seguintes mostraram que era um Opel Astra, mas a placa não pôde ser identificada devido à má qualidade das imagens. Felizmente, havia poucos carros desse modelo na área, e a polícia local rapidamente ofereceu uma recompensa pela localização do veículo. Associações de chineses e organizações de estudantes também se uniram à busca, distribuindo panfletos e criando sites. Logo, uma estudante da Universidade de Illinois chamada Emily forneceu uma pista à polícia. Ela disse que na manhã do desaparecimento de Yinging, por volta das 8 horas, o mesmo carro parou na frente dela e o motorista afirmou ser um policial disfarçado, pedindo que ela entrasse no carro. Emily não deu atenção e publicou o ocorrido no Facebook, alertando outros estudantes. Infelizmente, Ying não viu a publicação e não lembrava da aparência do motorista, não podendo fornecer mais informações. Nesse momento, um detetive atento observou quadro a quadro as imagens da vigilância e notou uma falha preta na roda dianteira do carro, um detalhe crucial. Após uma triagem, a polícia encontrou o carro rapidamente. O proprietário se chamava Brent Christensen, recém-formado em física na Universidade de Illinois, de 28 anos. No dia 15 de junho, a polícia o convocou para interrogatório. Ao mesmo tempo, os pais, o irmão e o namorado de Ying, Hou Xiaolin, chegaram aos Estados Unidos. Inicialmente, Christensen jurou que estava dormindo ou jogando videogame, mas não conseguiu fornecer um álibi. Depois, disse que havia confundido as datas e finalmente admitiu ter pegado uma garota asiática naquele dia, mas negou que fosse Ying. Após isso, Christensen se recusou a responder mais perguntas e pediu um advogado. Sem um mandado de prisão, a polícia teve que deixá-lo ir, embora confiscassem seu carro, celular e computador, mas não encontraram provas incriminatórias. A investigação estagnou e a polícia começou a monitorar Christensen secretamente. Christensen era casado com uma mulher chamada Zortman desde 2011. Posteriormente, Zortman arranjou um namorado e Christensen teve que aceitar um casamento aberto, onde ambos podiam ter outros parceiros. Durante o crime, Zortman estava viajando com o namorado e aparentemente não sabia de nada. A polícia logo descobriu que Christensen também tinha uma namorada de 2 meses chamada Terra. Para obter mais informações, a polícia convenceu Terra a colaborar como informante. Terra tentou gravar conversas incriminatórias 8 vezes, mas sem sucesso, até 29 de junho, quando Christensen finalmente confessou. Naquele dia, a Universidade de Illinois e a comunidade chinesa organizaram uma vigília para procurar Ying. Seu namorado até escreveu e cantou uma música em sua homenagem. Christensen estava presente, observando tudo. Durante o evento, Terra gravou uma conversa onde Christensen, sob efeito de álcool, admitiu ter sequestrado, violentado e matado Ying, dizendo que ela foi a vítima mais forte que já teve e que nunca revelaria onde estava o corpo, para que nunca fosse encontrado. Com essa gravação, a polícia prendeu Christensen e encontrou um bastão de beisebol com manchas de sangue e um colchão com marcas de sangue seco em sua casa, confirmando que pertenciam a Ying. Sim, ela estava morta. Após seu casamento aberto em 2016, Christensen começou a beber e usar drogas, desenvolvendo um desejo de matar. Na manhã do crime, ele comprou álcool e dirigiu ao redor da Universidade de Illinois, procurando uma vítima. Emily foi a primeira, mas Ying não teve a mesma sorte. Após o crime, Christensen comprou sacos de lixo e produtos de limpeza, claramente para limpar a cena. Apesar de ter provas substanciais, o julgamento foi difícil, porque Christensen não revelou o local do corpo de Ying, o que complicava a condenação. O estado de Illinois não tem pena de morte há décadas, tornando ainda mais difícil obter uma sentença de morte. Em 19 de janeiro de 2018, Christensen afirmou ter matado mais de uma pessoa e queria ser lembrado como um assassino.
Em 18 de julho de 2019, ele foi finalmente condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, 12 jurados participaram, mas 2 se opuseram firmemente à pena de morte. Após a sentença, os procuradores federais revelaram que Christensen havia informado a seu advogado em um acordo de imunidade que desmembrou o corpo de Ying, colocando os pedaços em 3 sacos de lixo e jogando-os em um aterro sanitário. 2 anos depois, o corpo de Ying provavelmente já foi comprimido ao tamanho de um celular e enterrado no lixo, tornando impossível encontrá-lo até hoje. Após a morte de Ying, sua mãe adoeceu e seu pai envelheceu significativamente. Seu namorado, Hou Xiaolin, suspendeu os estudos temporariamente e acompanhou a família de Ying em várias viagens ao Zhuai para tentar encontrar seu corpo. Em 2023, o pai de Ying começou a fazer transmissões ao vivo para vender produtos, sendo criticado por internautas que o acusaram de lucrar com a morte da filha. Ele se desculpou em um vídeo, explicando que queria apenas complementar a renda e economizar dinheiro para continuar as buscas nos Ewa. Atualmente, os pais de Ying publicam vídeos do cotidiano nas redes sociais. Desejamos que os pais de Ying possam encontrar paz e que o corpo de Ying seja encontrado e levado para casa o mais rápido possível.